Então, declaro abertos os trabalhos da 16ª sessão ordinária da segunda Câmara do nosso Tribunal de Justiça. Agradecendo a presença de todos, em especial a doutora Nelma Coaiotti, aqui presente como representante do parquê, aos eminentes advogados. Eminentes pares, nós temos a presença muito honrosa de Bardô Humberto Vasconcelos Costa Júnior, de modo que ele está nos substituindo em alguns feitos. Eu passarei a presidência dos trabalhos do eminente Bardô Alberto Virgínio. Gostaria, antes, todavia, de fazer um registro de que o eminente Bardô Adalberto Melo justificou a ausência, porque se encontra em missão do Tribunal Eleitoral. Então, está justificada a sua ausência e ficam adiados para a próxima sessão os feitos do PJE de número 1, 2 e 11 e também os feitos físicos de número 1, 3, 6, 7, 8, 9, 16 e 20, todos de relatoria do eminente Bardô Adalberto de Oliveira Melo. Da mesma forma, o eminente Bardô Estênio Neiva Coelho, que se encontra vinculado a, salvo engano, 4 processos, comunicou que não poderá entrar na sala porque se encontra em Brasília com dificuldade de conexão, justificada a sua ausência, pediu que os feitos ficassem expressamente adiados, como ficarão para a próxima sessão, e são os feitos de número 6 e 7 da pauta eletrônica, bem como os feitos de número 24 e 29 da pauta física, com a relatoria do eminente Bardô Estênio Neiva. Com esse esclarecimento, passando a presidência dos trabalhos do eminente Bardô Alberto Virgínio, a turma será composta pelo eminente Bardô Rui Patuz e Bardô Humberto Vasconcelos. Seriam inicialmente com os feitos de número 15, 19 e 23 da pauta eletrônica e os processos 22 e 25 da pauta física. Passa a palavra ao eminente Bardô Adalberto. Alberto. Bardocando, licença, o da física, qual foi o número que Vossa Excelência disse? Os feitos da pauta física com vinculação do eminente Bardô Humberto são de número 22 e 25. É o meia dúzia ou o número 3? 22 e 25 da pauta física. 22 e 25. Muito Da obrigado. pauta física. E da pauta eletrônica. A eletrônica é o 15, o 19 e o 23, não é isso? Isso, exatamente. Muito obrigado, Bardocando. Bardô Humberto, desculpe eu não ter cumprimentado Vossa Excelência quando cumprimentei os demais. Mais uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo. Desembargador, vamos ao 15 da pauta, que é o seguinte processo da relatoria do eminente desembargador Rui Patu. Humberto, eu estou vendo que Vossa Excelência já acompanhou o relator. Isso. Vossa Excelência, posso pedir ao desembargador Rui que anuncie o resultado? Com certeza, presidente. Obrigado. Desembargador Rui Patu, com a palavra. Não. Deu-se parcial provimento ao apelo para condenar ré em danos morais, fixado em R$ 5.000. Valor este que deverá ser corrigido pela tabela do INCOG a partir do arbitramento e coincidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Obrigado, por unanimidade, eu trago novamente o eminente desembargador Humberto Júnior. Se o processo 19, Vossa Excelência tem algo. Também acompanho integralmente o voto do relator, Excelência. Estou vendo aqui, Bardô Rui, anuncie o processo e o julgamento, por favor. É o 19 da pauta. 19 da pauta é a apelação civil 3299, dígito 79, 2022, dígito 8, relativo Clélia Maria de Oliveira Costa. Esse tem sustentação oral, não é isso, doutora Ana? Sim, tem sim, presidente. Pronto. Então tem sustentação oral. Então eu vou aguardar. O advogado se habilite, por favor, nome, OAB, a parte que representa, para efeitar que tem 15 minutos. Meu nome é Jefferson Santana de Oliveira, o ABPE 53726 representa a parte apelante e autora, senhor presidente, já que ambas as partes apelaram.
Desembargador Rui, 15 minutos. esse processo não dá provimento ao apelo, não? Exatamente. Eu estava esperando que o advogado se identificasse, já que ele se identificou, esse processo, o 19 da pauta, eu estou dando provimento ao recurso da autora para majorar os danos morais de 5 para 8 mil e negar provimento ao apelo da ré, majorar os honorários recursais de 15% para 20% sobre o valor da condenação. Eu creio que, nesse caso, o doutor Jefferson não vai ter interesse, né, doutor Jefferson? Não, senhor presidente, nesse caso não. Então já está anunciado. Anunciado o resultado, devolvo a palavra ao eminente desembargador, presidente Canto Saraiva. Falta o 23, presidente, que eu também acompanho o relator desembargador Rui. Mas o que anunciamos foi o 23. Não, foi do 19. Foi o 19, presidente. Então, o 23 da pauta, eu devolvo a palavra ao desembargador Rui, já que o desembargador Humberto Júnior está concordando, eu também, para anunciar o resultado. Processo 23 da pauta é apelação civil 21867, diz 46, 2022, em que é apelante Marido Socorro Pereira da Silva e apelado Neoenergia Pernambuco, Companhia Energética de Pernambuco, por unanimidade, negou-se provimento ao apelo, majorado os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da gratuidade da justiça. Muito bem. Presidente, faltam os dois da pauta física, com minha participação. É o 22 e o 25. Desembargador, eu vou pegar meus votos aqui. E a pauta. Eu já antecipo que acompanho o voto de Vossa Excelência no 22. O 23 é da relatoria do desembargador Canto Saraiva. É o seguinte... É o 22. Não, perdão. O 22 da pauta física é de Vossa Relatoria. Deixa eu pegar aqui, desembargador, sua contribuição é importante. Se eu só pegar aqui para poder... Ok. É o processo 22 da pauta. Esse processo é da minha relatoria. Doutora Ana, ele tem pedido de sustentação oral? Não, presidente. Não, Não tem pedido de sustentação oral? não. Eu indago. Indago dos eminentes desembargadores, desembargador Humberto, se recebeu e concorda com a fundamentação para eu ler só o acordo. Recebi e acompanho, presidente. Pronto. Desembargador Rui. Bem. Agradeço a Vossas Excelências. E... Aliás, desembargador, eu pediria a Vossa Excelência, nesse caso, desse processo 22, que eu estou uma dúvida em relação a... Vossa Excelência está dando provimento para, no caso, para reduzir o valor, não é isso? Lhe digo agora, nesse momento, estou abrindo o voto aqui. Eu estou dando provimento em parte apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000, mantendo a sentença dos demais termos, em razão da nossa Câmara já ter em situações idênticas. Inclusive, eu trago aqui... Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho. Voto desembargador Sertório, dentro dessa linha. Desembargador, quer alguma alteração? Não, eu acompanho, Vossa Excelência. Então, muito obrigado. A unanimidade de voto deu parcial provimento do termo do voto do relator. Trago o processo de número 25 da pauta para a composição do desembargador Humberto. É o seguinte. Apelação civil 0573122 de 4, apelando companheira Energética de Pernambuco, o advogado doutor Diego Dantas e o apelado Maria do Rosário Nascimento, advogado do Manuel Jerônimo de Melo Teto, defensor público, a relatoria do eminente governador Rui Patu. Doutora, tem alguma sustentação oral?
Não, presidente. Bom, eu estou acompanhando o desembargador Rui Patu e trago o desembargador Humberto. Acompanho integralmente o voto do relator, Excelência. Obrigado. Anuncie o resultado, desembargador Rui Patu, por favor. Por unanimidade de voto, deu-se provimento ao apelo da ré para julgar improcedentes os pedidos autorais e condenar a autora na integralidade da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, mantido o valor de R$ 600, fixado na sentença, e fica suspensa, no entanto, a exigibilidade do pagamento, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça. Obrigado, desembargador. Agora devolvo a palavra ao eminente desembargador Franco Salado. Obrigado, presidente. Nesse contexto, eu acredito que nós poderíamos iniciar com a pauta física e, relativamente à falta física, eu verifico que existem 9 feitos com relatoria do ex-desembargador Roberto Virgínio e apenas um pedido de sustentação oral. Pedindo licença, chamo o feito número 13 da pauta física, trata-se da apelação de número 491, 495/8, sendo apelante Valmir Tavares e outros, e apelada a usina São José. Há um pedido de sustentação oral pelo advogado da parte apelante, doutor Rudá Tavares. Da nossa secretária, esse doutor Rudá Tavares se encontra presente na sala. Presidente, eu acho que encerrei minha participação, não? Desembargador Humberto. Encerrou com louvor, desembargador Humberto, como sempre. Quero agradecer a oportunidade de servir e vou cuidar aqui do gabinete com a licença de Vossas Excelências. Boa tarde, desembargador Humberto, bom trabalho. Obrigado. Boa tarde, colega. Forte abraço em todos. Saúde e bom trabalho. Saúde. Abraço. Obrigado. Boa tarde, senhor O presidente. advogado Boa que tarde. pediu sustentação oral, o doutor Rudá Tavares, se faz presente. Senhor presidente, eu vou substituir o advogado Rudá porque ele está cirurgiado, mas o advogado constituído nos autos também. Jair de Albuquerque, OAB PE 35117. Vossa Excelência possui procuração nos autos? Sim, perfeito. Muito bem. Então, peço que comunique se dispensa a leitura tradicional do relatório. Sim. Ok. Nessa hipótese, eu peço que Vossa Excelência se identifique com o nome completo, número da inscrição na OAB e o nome da parte que representa, dispõe de 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok, muito obrigado. Eu sou Jair César de Albuquerque Neto, inscrito na OAB PE número 35117. Represento os apelantes Valmir Tavares e Luanda de Albuquerque Tavares. Iniciando a minha manifestação, Excelências, primeiramente gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, senhor presidente, desembargador Rui Patu, excelentíssimo, a quem eu tive a honra de ser aluno, desembargador relator Alberto Virgínio, membro do partido, boa tarde também. Doutora Ana, muito boa tarde aos colegas presentes. Bem, Excelências, trata-se de uma apelação e contra uma sentença que deixou de reconhecer, na realidade, a tempestividade de um embargo à execução. Tá? Esse embargo à execução ele foi oposto em uma execução de um contrato e ela foi ajuizada em 2001. Portanto, esse embargo à execução ele é regido pelo Código de Processo Civil de 73, certo? Antes de diversas alterações que são relevantes. Tá? Essa apelação ela tem essencialmente duas matérias a ser tratadas. Uma de ordem processual, tá? Que é o objeto da sentença, a matéria que foi enfrentada na sentença, e a segunda é uma prejudicial de mérito de ordem pública. Tá? E, ao final, também tratarei, entendo ser, de extrema importância para que vocês possam apreciar. Tá? Mas, falando da parte processual, o argumento utilizado pelo juiz de piso
de que, para não conhecer os embargos de execução, é que eles seriam intempestivos, não teria prazo, obviamente, para que os embargos fossem opostos. Só que o argumento que ele utilizou foi que, na realidade, perdão, deixa eu só fazer uma correção, ocorre que esses embargos à execução eles foram ajuizados na égide do Código 73, como eu falei, e antes da Lei 11.382 de 2006. Ocorre que esses embargos de execução foram ajuizados, foram opostos, quando necessitariam de uma garantia para que iniciasse o prazo para embargo. Certo? O que é que ocorre? Em 2006, houve uma modificação legislativa, através dessa Lei 11.382, onde dispensava essa obrigatoriedade de garantia, né? E nascendo aí o direito, né, dos apelantes de embargarem. Em 2005, teve uma penhora parcial, né, e os apelantes foram intimados dessa penhora, e assim ele apresentou esses embargos à execução. Tá? O que é que acontece? O tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, perdão, ele previu, né, resolveu esse problema, ditando a seguinte regra, certo? Para as ações ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 73 e anteriormente à alteração da 11.382, a regra a ser aplicada seria que a regra seria aplicada que, perdão, é que as partes embargantes começariam o prazo a partir da intimação da nova penhora, perdão. Então, imagina, se antes do advento da Lei 11.382, de 2006, os embargantes não tinham prazo para embargar, já que necessitaria de um bloqueio. A partir dessa lei, eles precisariam ser intimados para poder embargar, intimado da penhora para poder embargar, e o juiz de piso agora, à época, perdão, deferiu, entendeu que o embargo teria sido intempestivo. Ora, como é que se exauria o prazo de embargo a execução se ele jamais se iniciou? Posto que, à época, os apelantes não tinham direito a embargar, né? Então, o precedente do STJ, ele decidiu isso em agravo de instrumento no REC 1655702 de 2000, do Distrito Federal, perdão, de modo que não há o que se falar em intempestividade dos embargos à execução. Certo? Essa questão é tão premente que, por exemplo, esse julgamento, ele não é um julgamento da época, suscitado, inclusive, na apelação. Ela é até recente. Há outros precedentes na apelação, mas é em 2021 esse julgamento é. Então, assim, é um entendimento pacífico, não tem que se falar em tempestividade do embargo da declaração, posto que na época dos embargos da execução, perdão, porque na época dos embargos da execução, a regra é aplicável ao que o precedente determina. Tá? É isso, a questão da tempestividade dos embargos. E o segundo ponto é a questão de prescrição intercorrente da dívida. Certo? Excelências, esse é um processo, a execução que ficou paralisada por 8 anos. 8 anos. 8 anos. Certo? O processo teve regular andamento até basicamente 2004, onde teve uma manifestação do juízo de piso. Não houve nenhum marco interruptivo da prescrição, porque não houve garantia, apesar da penhora insuficiente, muito insuficiente, né?
e o processo ficou paralisado, sem qualquer iniciativa da parte exequente de buscar satisfazer a dívida exequenda, né, por 8 anos, 336 dias, basicamente. Nesses casos, para a contagem do prazo prescricional, a gente tem que... Eu remonto aqui a um precedente do STJ, que é o RESP 16.044/12 de Santa Catarina, que foi, inclusive, proferido em sede de incidente de assunção de competência, o que representa um precedente obrigatório, né, que, para a contagem de prescrição intercorrente, inclusive em causas cíveis, incide prescrição intercorrente nas causas regidas pelo 73, quando o exequente permanece inerte no prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme a interpretação extraída do artigo 202, parágrafo único do Código Civil de 2002. A prescrição do direito vindicado aqui é de 5 anos. É de 5 anos. Enquanto que o processo, como eu falei, ficou paralisado por 8 anos e 336 dias. É quase o dobro do prazo prescricional necessário para prescrever. Ele prescreve quase 2 vezes, se é possível dizer isso, né? Então, nesse sentido, por ser matéria de ordem pública, entendendo também que a causa é madura, né? Pugnamos aí que Vossas Excelências, além de enfrentar, obviamente, a questão da recepção dos embargos da execução, mas que dê um passo adiante e analisem também a questão prescricional, prescrição intercorrente. É isso que eu tinha para colocar, Excelências. Eu quero também... Agradecendo o contributo do Dr. Jair Albuquerque, tem dado a nossa secretária, se o advogado adverso se encontra presente. Não, Não presidente. havendo o advogado da parte adversa, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Alberto. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor advogado pela sustentação oral, pedindo ver na sua excelência, meu voto não é nessa linha trazida pelo nobre advogado. Da análise do sistema de movimentação processual deste tribunal, observe que os executados ora apelantes, ao tomarem ciência da ação de execução provida pela usina exequente ora apelada, apresentaram defesa atípica no caso exceção de pré-executividade. Naquela oportunidade processual, a tese sustentada pelos ora apelantes no bojo da exceção de pré-executividade foi ressassada através de decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, a qual, atacada em grau de recurso, foi integralmente mantida por este tribunal, ainda no ano de 2005, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de número 010-5836-2. Com efeito, no agravo de instrumento acima referido, relatado pelo eminente desembargador Francisco Tenório dos Santos, à época respondendo pela Terceira Câmara Civil, ficou estabelecido que a ação de execução promovida pela usina ora apelada, em face dos executados, ora apelantes, deveria prosseguir normalmente com a prática de atos executivos, tendo constatado no voto condutor do julgamento o seguinte, 2 pontos aspas. Como bem salientou o mesmo juiz Acó, foi a ação de execução devidamente aparelhada, vez que trouxe aos autos não só o contrato de fornecimento de cana-de-açúcar, bem como a confissão de dívida atrelada à nova promissória dada em garantia ao negócio. Nesse diapasão, não se pode dizer que a ação executiva carece de título executivo fechado. Em outras palavras, a defesa atípica dos apelantes, no caso, a exceção de pré-executividade, apresentava na época pelos agravantes, ora apelantes, foi rejeitada, tendo a ementa do acórdão sido lançada nos seguintes termos, 2 pontos aspas. Agravo de instrumento, ação de execução, exceção de pré-executividade, rejeição, prosseguimento da ação de execução. A também chamada objeção de pré-executividade
é plenamente admissível como forma direta de defesa diante de ação de execução, sem que haja a necessidade de garantia do juízo, desde que a ação de execução não preencha o requisito do artigo 618 do CPC, nula executa sine título. Todavia, no caso em espécie, a execução foi aparelhada por título líquido e certo exigível, manutenção da decisão de primeiro grau, a unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento fechado. Nesse sentido, eminência esbarradora, senhora procuradora, senhor advogado, seguindo a linha de raciocínio, magistrado sentenciante, não se afigura razoável permitir aos executados, ora apelantes, em momento processual bem posterior, se, valendo de outro meio, agora típico, de defesa, no caso, os embargos de execução, e mesmo sob o argumento de aplicação de regra de direito intertemporal, pretendendo novamente se defender no processo executivo. A propósito, olho o trecho da sentença impugnada, folhas 48, aspas, no caso em apreço, os devedores restaram citados na execução, folhas 129 dos autos, sendo que o respectivo mandado fora juntado aos autos em setembro de 2003, conforme se verifica por meio do carimbo de juntada. Os executados deixaram de apresentar embargo à execução e apresentar exceção de pré-executividade, que foi julgado e mantido por esse egrégio tribunal. Fecha aspas. É bem verdade que, na época do manejo da exceção de pré-executividade, não foi arguido expressamente a ocorrência da prescrição. De qualquer forma, ainda assim, não assiste razão à parte executada, ora apelante, quando alega a existência de prescrição intercorrente. A respeito da prescrição intercorrente, vamos lembrar que esta somente ocorre quando o processo de execução fica sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, ora apelado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir, permitindo assim o escoamento do prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação. Assim, a prescrição intercorrente pode ser definida como sendo a que se caracteriza durante o fluir do processo e ao partir do momento que a parte resta inerte quanto ao implemento de atos processuais que ele não são imputados, implicando na paralisação injustificada do feito. Por outro lado, para sua caracterização, impõe 3 elementos. Estes presentes quais sejam, 2 pontos. A intimação da parte, determinando o implemento de algum ato de sua responsabilidade, a sua inércia e o transcurso do lábio pressional previsto em lei. É certo que a extinção do feito por prescrição intercorrente pressupõe a inércia do titular do direito e o seu reconhecimento, bem por pressuposto o decurso de prazo contado da intimação pessoal da parte credora, que devendo também constar do mandado a aplicação da pena de extinção do feito no caso de inércia. Não há nos autos essa passagem. Não vislumbro a presença dos requisitos, no caso concreto, razão por que deve ser afastada a tese de prescrição, tal como pretendido pelos executados embargantes ora apelantes. Melhor sorte, no meu entender, não acorde ao recorrente quando alega excesso de execução, pelo que pude extrair dos autos. O que houve foi a atualização monetária, aplicação de juros legais e de multa contratual de tratativa válida. Ante o exposto, eu estou negando provimento ao recurso, devendo a execução originária regularmente prosseguir nos seus ulteriores termos. É como voto, eminente presidente, senhor desembargador Rui Patrulha, doutora procuradora, senhor advogado. Agradecemos Pela ordem, ao excelência. relator.
Peço licença, doutor Jair, porque o julgamento se encontra em andamento. Vossa Excelência já teve a oportunidade de se manifestar, não existe a possibilidade de se manifestar após o voto do relator. Peço Para esclarecimento de fato, Excelência. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tem alguma questão a ser atribuída, se utilize dos procedimentos que a lei processual lhe assegura. Após o voto do eminente relator, negando provimento ao apelo, a matéria se encontra em discussão ou, em sendo a hipótese, peço o voto do eminente desembargador Rui Trezena. Desembargador Rui, está sem áudio. Senhor presidente, desculpe, eu estava com a dúvida em relação à questão da tempestividade dos embargos. E, segundo o advogado, foi ajuizado, posto ainda em lei vigente anterior, que só admitia a contagem desse prazo a partir do momento que o juízo estava devidamente garantido com a penhora, não é? Eu fiquei nessa dúvida e eu prestei atenção no voto e não sei se essa questão foi enfrentada pelo desembargador Alberto. Essa questão foi trazida na apelação. E uma outra questão que eu acho que, se foi essa matéria dos embargos, a questão da prescrição, pelo que me parece, foi a única matéria tratada nos embargos, e aí eu não conheço os embargos, o processo é físico, né? Eu diria que o relator já enfrentou essa questão, né, agora no seu voto, questão da prescrição intertemporal. Então, a questão que eu indago é se ao relator é se essa questão da tempestividade dos embargos impediram a sua apreciação. Desembargador Rui, o tribunal, através do desembargador Tenório dos Santos, essa matéria foi discutida. Outra coisa, eles ingressaram com uma pré-executividade, ao invés de embargar e garantir o juízo. O problema foi esse. Está aí. Matéria pacificada até do STJ. Desembargador Roberto, você se permitir, eu até faço um acréscimo, porque essa questão da intempestividade, nós estamos apreciando a matéria está sendo apreciada, inclusive a questão da prescrição na minha ótica, está sendo rejeitada a mínima dos seus pressupostos, porque o eminente relator, em seu voto, especifica os motivos de forma muito clara para rejeitar a arguição de prescrição. Os embargos foram conhecidos e estão sendo examinados em sede de apelo. Não vislumbro essa possibilidade de dúvida, mas, de toda sorte, indago ao eminente desembargador Rui se deseja pedir vista dos autos, está habilitado a se manifestar. É porque minha dúvida é se nos embargos foram trazidas outras matérias, além da questão da prescrição, não é? E aí, se foi apenas a prescrição, eu entendo que o relator enfrentou a matéria, essa questão. Afastou, né? Está tudo no Rio, no voto. Se foi isso aí. Na apelação, eu examinei no voto. Pois não. Então, nesse caso, eu acompanho o voto do Vossa Excelência. Agradecendo ao eminente desembargador Rui, eu também recebi o voto antecipado do eminente par, né, pelo desembargador Alberto Virgínio, e estou habilitado a votar e acompanho o voto do eminente relator, de modo que estou habilitado e proclamo o resultado. Da unanimidade de voto, foi negado provimento ao recurso, esteja no voto do relator. Eminente pares, eu fui informado pela nossa secretária e foi encaminhada há pouco, durante a sessão, um pedido de preferência por uma advogada que se faz presente e um processo que é da pauta do PJE, um processo eletrônico, e sob a justificativa de que ela é lactante e ela pede que o processo seja apreciado com preferência. Seriam dois feitos. Então, inicialmente, eu pedindo licença aos eminentes pares, vou suspender um pouco o andamento da pauta física e passar para a pauta eletrônica e desejo registrar a doutora Priscila Vale do Monte,
que o feito número 7 teria relator como na pessoa do eminente desembargador Estênio Neiva. Esse processo ficou adiado para a próxima sessão, no início dos trabalhos, de modo que permanece como feito vinculado à causídica o feito número 20 da pauta eletrônica, e eu estou chamando, diante da preferência que deve ser assegurada às lactantes nesse contexto, a apelação civil de número 21.421, dígito 59, sendo partes Jeová Rebelo da Silva Tenório e apelado o Banco Itaú Consignado S.A. O pedido de preferência foi encaminhado pela doutora Priscila Vale do Monte, em nome da parte apelada. Eu indago, esse feito tem relatoria na pessoa do eminente desembargador Rui Trezena. Indago a doutora Priscila se ela dispensa a leitura ortodoxa do relatório. Boa tarde, Excelência. Dispenso, sim. Obrigado. Então, Vossa Excelência deverá se identificar com o nome completo, o nome da inscrição na Ordem dos Advogados da Bahia, se não me engano, e o nome da parte que representa para fins de taquigrafia, dispõe de 15 minutos regulamentares para a sua sustentação. Obrigada. Boa tarde, saúdo a todos os ilustres desembargadores e julgadoras. Priscila Vale do Monte, OAB 40753, fala em nome do apelado Banco Itaú. Posso continuar? Pois não? Claro. No presente caso, a parte... Desculpe, eu interrompi a advogada. Houve uma interrupção, eu não vi. Qual é o da pauta e da relatoria de quem? É o de número 20 da pauta, a relatoria do eminente desembargador Rui Trezena. Deus lhe A pague. nobre Um abraço. advogada pede Desculpe, preferência porque Por está favor, em peço que condição de devolva o lactante. tempo a ela, que eu interrompi. Obrigado. Pois não. Devolvo a palavra à doutora Priscila. A parte ingressou com a ação alegando que não reconhecia a celebração do contrato e requerendo, né, que fosse cancelado o mesmo e que fosse concedido devolução e dano moral à mesma. Como foi demonstrado nos autos, houve a celebração no dia 6/10 de 2014 no valor de R$ 5.134,74, a ser quitado 72 parcelas, no valor de R$ 144,37. Foi anexado aos autos o contrato, foi demonstrado que o valor foi enviado para a conta de titularidade da parte, além de ter sido realizada uma perícia grafotécnica, onde restou comprovado que a assinatura era da parte. A ação foi julgada improcedente e o pleito é justamente pela manutenção da sentença que acertadamente julgou o pleito improcedente, pois restou demonstrado a contratação e a utilização, né, desse valor desse empréstimo. Por isso, pede a manutenção da mesma. Doutora Priscila, Vossa Senhoria concluiu a sustentação? Sim, Excelência. Agradecendo o seu contributo, passa a palavra ao eminente relator desembargador Rui Trezena. Só um momento. Na verdade, eu estou dando parcial provimento a esse recurso, estou acolhendo esses argumentos que a advogada trouxe, da existência do contrato, da comprovação do contrato, tudo ok, tudo certo, o voto está de acordo com esse entendimento. Porém, na questão da perícia, do ônus da perícia, apesar da parte ser beneficiária
da Justiça Gratuita, ela foi condenada ao pagamento dos honorários periciais. E, neste ponto, verifica a necessidade de reforma, devendo a instituição bancária arcar com o pagamento da perícia. Então, eu estou dando parcial provimento do apelo da parte autora, unicamente para condenar a instituição bancária ao pagamento dos honorários periciais, mantendo-se a sentença nos demais termos. É como voto. Bardo Rui, o voto se encontra em discussão. De minha parte, eu gostaria de registrar que eu havia votado acompanhando o voto de Vossa Excelência, dando parcial provimento, apenas que atribuir à instituição financeira o ônus pelo pagamento dos honorários periciais. Mas, de toda sorte, verificando melhor, após ouvir a sustentação oral da doutora Priscila, me parece que seria da minha parte, uma contradição em reconhecer que a instituição financeira agiu corretamente, pagou o empréstimo, juntou o contrato, agiu de forma correta e ser condenada porque lhe havia sido atribuído uma não realização do negócio jurídico e, afinal, ser condenada a pagar essa verba de honorários periciais. De modo que eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu estou divergindo. Meu voto é no sentido de negar provimento ao apelo e essa circunstância relacionada ao valor da verba dos honorários periciais deverá ser tratada nas hipóteses em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, existe verba do tribunal para o suporte desse ônus. Não me parece justo que a instituição financeira venha a ser condenada na hipótese vertente. De modo que eu peço vênia a Vossa Excelência, mas estou divergindo do voto de Vossa Excelência para negar provimento ao apelo. Vossa Excelência tem consciência de que foi uma diligência da parte ré, né? Sim, a parte ré foi atribuída à não Diligência contratação do empréstimo. O Ela, requerimento para a foi dela. defesa, ela teve que se O recorrer. ônus da prova é dela. Ah, É só isso, presidente, que eu queria esclarecer. eu mantenho a minha divergência. Peço Pois não. vênia a Vossa Excelência. Barra do Rui. Pois Eu não. também acompanhei Vossa Excelência, mas depois que eu vi a sustentação oral da nobre advogada, eu passei o olho aqui no voto mais uma vez e vejo quando Vossa Excelência diz aspas, verifico que a documentação colacionada pela instituição bancária, bem como a perícia que atestou a autenticidade das assinaturas, IDI 26484135 dos negócios jurídicos questionados, corrobora o entendimento externado pelo magistrado sentenciante. Fecha aspas. Vossa Excelência, mais adiante, em outro parágrafo, diz, aspas, a farta documentação apresentada nos autos, não houve qualquer tipo de manifestação apta a sustentar suporte e erro no julgamento. Na verdade, houve tão somente a alegação genérica de que fornece elementos suficientes para provar a existência da suposta fraude alegada na via recursal, fecha aspas. Portanto, aspas, qualquer vício relacionado no negócio jurídico realizado entre as partes, contratos e encontros, com todas as explicações pertinentes e necessárias à avença, demonstrando de maneira clara e precisa as obrigações a serem assumidas pelos contratantes. Fechado. Então, eu entendo que o juiz está correto. Com relação a essa Não tem dúvida, Barrador. Não há a menor dúvida que o juiz está correto nesse aspecto da relação prova. A esse Mas é posicionamento. porque a parte é beneficiária da justiça gratuita. Em o banco pagar a perícia, se for e o beneficiário é da justiça gratuita, eu também peço muito licença a Vossa Excelência, eu acompanho o voto dos Barradocando, pedindo marcos na vênia para negar provimento e manter a sentença em todos os seus termos. Pedindo vênia com voto. Pois não. Agradecendo a eminência do Alberto, esse feito deverá ser encaminhado para julgamento em Câmara expandida. Proclamo, então, o resultado parcial. Após o voto do relator, dando parcial provimento ao apelo, foi aberta a divergência e restou consignado a maioria de 2-1 pela negativa de provimento ao apelo, devendo
Nessa circunstância, a Secretaria incluiu o feito para julgamento em Câmara Expandida no momento oportuno. Agradecendo à doutora Priscila, espero que ela aqui retorne em outras ocasiões e vá cuidar do seu filho. A família é muito importante e aí nós temos que observar a garantia constitucional de preferência à família. Bom, retorna então à pauta física. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora Priscila. Tá. Retornando à pauta física, eu desejo registrar que recebi os votos do desembargador Roberto Virgínio. Acredito que são 8 votos remanescentes e agradeço a confiança. Fiz a leitura de todos, não tenho qualquer divergência nem pretensão a destaque. E, a minha parte, o desembargador Roberto, na condição de relator, poderá apregoar os feitos da pauta física remanescente por unanimidade de votos. Indago como se manifesta o desembargador Rui Trezena. Bem, presidente, eu estou seguindo o mesmo entendimento das relatorias desses processos físicos, de forma que eu não tenho divergência nos processos físicos. Agradecendo ao desembargador Rui, passa a palavra ao desembargador Roberto Virgínio. Poderá, então, o nobre par proclamar, apregoar e proclamar os feitos da pauta remanescentes da pauta física por unanimidade de votos. Presidente, licença. Pois não? Lembrando dos processos de ordem 15, 12, 17 e 18, que houve o problema no e-mail, e eu avisei Esse a 15, excelência. 12, 17 e 18 não são da pauta eletrônica? Ou não? Não, pauta física. São da pauta física? Sim, Queria desculpar. Então, eu fiz confusão. Esses feitos então, são os feitos da pauta física com pedido de sustentação oral. Vamos lá. Presidente, é um julgamento em conjunto, 12, 17 e 18. Fiz um voto uno. Pois não, há um pedido de sustentação oral dos feitos 12, 17 e 18 pelo advogado doutor Alisson Bezerra, pela parte apelante Rodobem, não é isso? Doutor Alisson se encontra presente? Aqui, presidente. Doutor Alisson, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Por favor. Peço então que se identifique com o nome completo, nome da inscrição no AB e o nome da parte que representa para fim de taquigrafia. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para a sua sustentação. Feitos de número 12, 17 e 18 da pauta física são as apelações de número 489-295, dígito 7, 505-016, dígito 8 e 505-017, dígito 5, sendo partes apelantes, Negocial Factory Fomento Comercial S.A., Rodobens Veículos Comerciais de Pernambuco e respectivamente, partes apelantes e apeladas. Também com apelados existem outras partes que são nominadas no voto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alisson. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Meu nome é Alisson Bezerra, OABPE número 20.307. Eu represento a Rodobens, sucessora da Delta Automóveis. Pois bem, eminentes desembargadores, desembargador Alberto Nogueira Vigílio, relator, desembargador Rui Patu, eminente representante do Ministério Público. Trata-se na origem de ação cautelar de sustação de protesto, em que posteriormente foi proposta a ação anulatória de duplicatas, né, sacadas em face da Delta Automóveis. Doutor Alisson, eu peço licença e Pois desculpas não. por estar interrompendo, Por favor. mas Vossa Excelência pediu a sustentação oral e eu desejo fazer um registro de que nós recebemos antecipadamente o voto do eminente relator e este voto que está sendo acompanhado por unanimidade pelos demais componentes dessa Câmara está contemplando a pretensão de Vossa Excelência, de modo que eu indago se nessa circunstância, considerando que o pleito de Vossa Excelência está sendo contemplado pela turma por unanimidade de votos, se Vossa Excelência dispensa a leitura, a sustentação oral. Dispensa, excelência. Agradeço, então. Doutora Ana,
Existem advogados habilitados pela parte diversa para sustentação oral, não? Não, presidente. Dentro dessa circunstância e do fato de que a pretensão do apelante Rodobendes está sendo contemplada pelo relator e a turma acompanhou o voto do eminente relator e que o advogado desistiu da sustentação oral, eu passo a palavra ao eminente desembargador Alberto, que poderá se limitar a proclamar o resultado. O Isso resultado é o para seguinte. agilizarmos o julgamento. O resultado é o seguinte: a unanimidade de votos, por negado provimento aos apelos interpostos por negociar o fato fomento mercantil e condenando esta ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um salário mínimo e dando provimento ao apelo interposto pela Rodobem Veículos Comerciais Pernambuco, sucessora da Delta Automóveis, para declarar a nulidade da duplicata e o cancelamento do Protege. Está concluído o relatório, agradecendo ao eminente doutor Alisson pela compreensão. Chamo na sequência o feito de número 15 da pauta, também com pedido de suscitação oral. Eu registro que houve um certo lapso aí por ocasião do encaminhamento dos feitos com sustentação oral, porque a nossa secretária não havia recebido todos os feitos, e esses feitos foram incluídos posteriormente no transcurso da sessão. Daí essa pequeno tumulto. Chamo então o feito número 15 da pauta física. Há um pedido de citação oral pelo doutor Alessandro da Silva, pela parte apelada. Doutor Alessandro se encontra presente? Sim, Excelência. Doutor Alessandro, passaremos ao julgamento do feito número 15 da pauta eletrônica e apelação de número 499-098-1, sendo apelante o espólio de Naldo Pereira dos Santos e apelado Aureliano Henrique da Silva Filho. Vossa Excelência é advogado da parte apelada. Exato, a parte apelada. Apelada. Doutor Alessandro, indago a Vossa Excelência se há possibilidade de dispensa da sua sustentação oral, na medida em que o voto do relator, que está sendo acompanhado pela turma, por unanimidade de voto, está contemplando a pretensão de Vossa Excelência por estar negando provimento ao recurso. Perfeito, Excelência. Agradeço. Desejo uma boa tarde após a proclamação. Pois não. Então, peço que o eminente relator, desembargador Alberto, proclame o resultado do feito número 15 da pauta eletrônica, porque é apenas um pedido de citação oral pelo advogado da parte apelada, como visto, desistiu, diante da circunstância de que a pretensão está sendo contemplada. O resultado é o seguinte: a unanimidade de votos negou provimento nos termos do voto do relator. Esse é o resultado. Isso. Desembargador Alberto, então, retornamos. Vossa Excelência tem 2, 3, 4, 5, 3 processos remanescentes da pauta física. Eu já acompanhei, desembargador Rui também. Não existem pedidos de sustentação oral, de modo que Vossa Excelência poderá proclamá-los por unanimidade de votos, fazendo menção a cada um deles especificamente. Processo de número 2 da pauta, apelação civil 05-04-363-8, apelante Sul-América, Companhia Nacional de Seguros, Maria Bethânia Ferreira de Mendonça e outros. A unanimidade de votos, foi considerado a repercussão geral do tema 10.11 do Supremo Tribunal, acolhemos a competência da Justiça Estadual suscitada pela Sul-América nos termos do voto do relator. Processo de número 4 da pauta, apelação civil 0569-254-2, apelante Banco Itaú S.A., apelada a senhora Rita Geliane Pinto dos Santos. A unanimidade de votos foi dado parcial provimento nos termos do voto do relator. Processo 10 da pauta, apelação civil 0379-190, isto 2, apelante espólio de Edmilson Dantas Bezerra e apelado Borborema Imperial Limitada e outros,
A unanimidade de votos deu parcial provimento dos termos do voto do relator. Processo de número 11 da pauta. Apelação civil de número 045846, dígito 1. Apelante imobiliária Eduardo Feitosa Limitada. Apelado Ruth Maria Matos Marques. A unanimidade de votos por negado provimento dos termos do voto do relator. Processo de número 14 da pauta. São os embargos de declaração na apelação 0432.948, dígito 0, embargante Elo Puma Distribuidora Limitada e o embarado Vinícius Alves de Menezes Neto. A unanimidade de votos fora dado provimento ao recurso dos termos do voto do relator. Processo de número 19 da pauta. Processo 05176664, dígito 5. Apelante Inteligência Informática S.A. Apelado Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A unanimidade de votos fora negado provimento dos termos do voto do relator. Terminei, desembargador Cândido Saraiva. Agradecendo a eminente desembargador Roberto Virgínio, eu peço licença para registrar que também recebi e agradeço a confiança, os votos do eminente desembargador Rui Trezena Patu Júnior, e não tenho pretensão de destaque nem qualquer divergência de minha parte, eles poderão ser julgados por unanimidade de votos. Indago como se manifesta o eminente desembargador Roberto Virgínio. Pode anunciar, desembargador Cândido. Desembargador Rui, Vossa Excelência, então, em desejando, poderá se limitar a identificar os 4 feitos remanescentes da pauta física e proclamar o resultado por unanimidade de votos. Quais são os processos, presidente, por favor? Os de número 21, 26, 27 e 28. Tá. 21, 26, 27 e 28, salvo engano. Desembargador Cândido, antecipo, dizendo a Vossa Excelência que li todos os votos do desembargador do Ipatu. Estou concordando com Sua Excelência. Obrigado, desembargador Alberto. Passa a palavra ao eminente desembargador Rui. 21 da pauta. É a apelação civil 16.552, dígito 41, 2016, em que são partes Banco BMG S.A., João Barbosa da Silva, deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor. O processo seguinte é o processo 26 da pauta. 26 da pauta. É a apelação civil 9377, dígito 67, 2012, em que são partes Chup Seguros Brasil S.A., atual denominação da Itaú Seguros S.A., Leonardo e transportadora ADM Silva e Companhia Limitada. Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15%. O processo seguinte é o 27 da pauta. Apelação civil 25, dígito 31, 2015, em que são partes Banco do Brasil, Banco Bradesco S.A. e Reginaldo Soares Leite. A unanimidade deu-se parcial provimento ao recurso para limitar o quanto no que tange às astrentes, de modo que a multa diária de R$ 100 seja limitada ao montante global de R$ 8.000, mantida a condenação de R$ 4.000 a título de indenização por danos morais. O processo... Bom, eu acho que o processo seguinte é o 28, não é isso, da pauta? Isso. É a apelação civil 3834, dígito 72, 2014, em que são partes Márcio Antônio da Silva e outros, e Márcio Antônio da Silva e outros também, apelante e apelado. Por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso da parte autora apenas para alterar o marco inicial da incidência dos juros de mora, para que passe a fluir a partir da data do evento danoso
e negou-se provimento ao recurso da parte ré, majorado os honorários advocatícios arbitrados em desfavor desta de 10% para 15%. De 10% para 15%. É isso aí. Agradecendo ao eminente Baldur Rui, concluiu os feitos de sua relatoria da pauta física. Na pauta física permanecem 2 processos de minha relatoria. Um deles, de número 5, é o embargo de declaração na apelação 568-075, dígito 7, embargantes Liliana Leite e o Ministério Público do Estado de Pernambuco, embargado Eduardo José Líria Pessoa de Melo. Esse julgamento foi iniciado em sessão anterior e o desembargador Rui Trezena pediu vista dos autos. Indago o eminente desembargador se está com o voto vista ou se deseja manter o adiamento. É o 8 da pauta. Não, 5 da pauta. 5 da pauta, um momento. 5 da Embargos de pauta. declaração na apelação. Não, eu estou acompanhando, Vossa Excelência. Que Vossa Excelência havia pedido vista na sessão de 1º de março. E ele está incluído Mas para eu o estou julgamento. acompanhando, Vossa Excelência. Já vi, já tive a vista. Agradeço, então. Proclamo o resultado. Feito número 5 da pauta eletrônica, embargo de declaração na apelação 568075, dígito 7, embargante Liliana Leite e o Ministério Público do Estado de Pernambuco, embargado Eduardo José Líria Pessoa de Melo. O embargador Roberto Vidinho já havia acompanhado naquela ocasião. Já Então, havia acompanhado. proclamo o resultado da unanimidade de votos. Foram rejeitados ambos os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Na sequência, permanece apenas o feito número 23 da pauta física de minha relatoria. Indago se o eminente desembargador Alberto Virgínio recebeu o voto Eu antecipado. recebi e estou acompanhando Vossa Excelência em todos os termos, desembargador. Obrigado, desembargador Alberto. Desembargador Rui, Vossa Excelência recebeu também o voto do embargo. Voto muito bem posto. Voto muito bem posto. Já, sim. Feito número Obrigado. 23 também. Muito bem. Sim, também. Pedindo licença, então, chamo o feito 23 da pauta física, embargo de declaração na apelação 556-860, dígito 5, embargante do Banco Bradesco S.A., embargados com primários comércio, medicamentos, perfumaria e outros. Proclama o resultado. A unanimidade de votos foram conhecidos e rejeitados os embargos nos termos de voto do relator. Eminentes pares, concluímos a pauta física. Passaremos agora aos pedidos de sustentação oral da pauta eletrônica. Salvo engano, nós temos 3 pedidos remanescentes de sustentação oral. O primeiro deles é o de número 19 da pauta eletrônica. Trata-se da apelação de número 3299, dígito 79. Esse feito não pode ser julgado, o feito 19, diante do impedimento. Eu não sei se foi julgado no início dos trabalhos. Pois sim, presidente, foi julgado. Então, peço que seja desconsiderado o pregão. Chamo na sequência o feito número 10 da pauta eletrônica. Feito número 10 da pauta eletrônica é o agravo de instrumento número 23025, dígito 91, tendo partes agravante o Bradesco Saúde S.A. e agravado Zé Mariano da Silva Neto. Esse feito possui um pedido de sustentação oral pelo advogado da parte agravada, que é a doutora Sara Úrsula Federal. Doutora Sara se encontra presente? Sim, Excelência. Doutora Sara, Vossa Excelência, a condição de advogada da parte agravada dispensa a leitura tradicional do relatório? Sim, Excelência. Ela é da parte agravada. É essa a observação que eu desejo fazer. Doutora Úrsula, a pretensão de Vossa Excelência, na condição de agravada, está sendo contemplada na medida em que o eminente relator está negando provimento ao recurso e este voto está sendo acompanhado pelos demais componentes da turma. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. A sustentação oral? Também, Excelência. Obrigada. Peço então que o eminente desembargador Rui proclame o resultado do feito número 10 da pauta eletrônica.
o agravo de instrumento 23025, distrito 91, 2022, e que são partes Bradesco Saúde e Úrsula. Aliás, José Mariano da Silva Neto, Suíça Jorge Carvalho da Silva, são esses aí, as partes. Isso. E o resultado é, por unanimidade, negócio de provimento ao recurso. Muito bem. Agradecendo ao eminente Boa Paulo tarde. Rui, doutora Úrsula. O último Obrigada. feito com pedido de sustentação oral é o de número 9 da pauta eletrônica. Feito o número 9 da pauta eletrônica, também de relatoria de Mendes Barra do Rui, a apelante a Sul América, Companhia de Seguro, e apelado Cláudio de Almeida Castro e Thelma Terezinha Cardoso de Brito Castro. Há um pedido de sustentação oral pelo doutor Felipe Alves, pela parte apelada. O doutor Felipe se encontra presente. Sim, Excelência, estou presente. Doutor Felipe, Vossa Excelência dispensa a leitura tradicional do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Vossa Excelência, então, deverá se identificar com o nome completo, nome da inscrição na ordem dos advogados, nome da parte que representa para fim de taquigrafia, dispondo de 15 minutos regulamentares para a sua sustentação oral. Felipe Alves Sinésio, OABPE 56682, e represento os recorridos, senhor Cláudio e senhora Thelma. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Felipe, doutor Felipe, eu estou dando parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a prescrição trienal para a revisão dos reajustes e devolução dos valores eventualmente pagos a mais, tomando por base o ajuizamento da ação, mantendo a sentença nos demais termos. Vossa Excelência tem interesse de fazer ainda a sustentação oral? Tenho, Excelência. Tem. Tá. Bem, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator e demais desembargadores, senhores colegas advogados e demais presentes. Uma excelente tarde a todos. O ponto principal que aqui se discute, no caso em apreço, se refere à aplicabilidade do percentual de reajuste e vai ser incidente aí sobre o plano de saúde contratado pelos autores ora recorridos. Tá certo? Primeiramente, cumpre ressaltar que, segundo o nosso a demanda não se encontra prescrita, porque o caso em debate ele versa sobre o aumento ilegal em plano de saúde, de maneira que o ato ilícito perpetrado pela recorrente onera em todos os meses os apelados. Então, essa circunstância ela é reveladora da prescrição de trato sucessivo, não da prescrição como um todo, entendido no nosso ordenamento jurídico, inclusive em consonância com a jurisprudência do STJ que colacionamos aos autos, tá certo? Ademais, em relação à abusividade das cláusulas 15 e das cláusulas 16.3 das condições gerais do plano, as quais se refere ao aumento anual fundamentado na idade dos recorridos, uma vez que, considerando que os segurados constam com mais de 60 anos, a vedação imposta, certo, aos seguros de saúde quanto aos reajustes praticados, em atenção ao Estatuto do Idoso. Inclusive, é de suma importância observar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou tese de vedação à aplicação de índices de reajuste, desarrazoados ou aleatórios, como é o caso dos autos, que onerem em demais o consumidor, certo? Então, nós entendemos que a sentença atacada ela deve ser mantida em todos os seus termos, razão pela qual reitera-se todos os termos das contrarrazões apresentadas, seja negado provimento ao recurso interposto em todos os seus termos. Obrigado a todos. Finalizo. Agradeço ao doutor Felipe Sinésio seu contributo e passo a palavra ao eminente relator de Barra do Rui Trezena. Momento. Senhor presidente, demais membros, senhores presentes, o recurso, como eu já falei, adiantei, comporta parcial provimento. Para a revisão e restituição dos valores discutidos, deverá ser observado o prazo prescricional trienal que antecedeu o ajuizamento da ação, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos recursos especiais repetitivos, firmou a seguinte tese:
abre aspas, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste dentro prevista prescreve em 20 anos, artigo 177 do Código de 1916, ou em 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º do Código de 2002, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código de 2002. No mérito, segundo a seção do STJ, no julgamento do RESP 1568-244 do Rio de Janeiro, tema 952, sobre a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, entendeu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais de razoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. Especificamente quanto aos pontos contratados antigos e hipóteses dos autos, o Tribunal da Cidadania também entendeu que devem seguir o que consta no contrato, respeitado quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da súmula normativa número 3, 2001, da ANS. Então, a súmula normativa, por sua vez, diz que, desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e tabelas de preço anexadas ou referidas nos textos contratuais informados pelas operadoras para fim de verificação da previsão. Pois bem, no caso presente, compilando as diretrizes supraexpostas, tenho firmado a opinião de que, cumulativamente, em havendo previsão no instrumento contratual para reajuste por faixa etária e as faixas etárias estando discriminando os índices de reajuste de cada uma, que serão aplicados de forma clara e, mais importante, atendendo dos princípios da informação, é possível, perfeitamente possível, revisar o reajuste. Entretanto, compulsando os contratos objeto da lite, denominados seguro reembolso de despesa de assistência, há previsão acerca da possibilidade de modificação do prêmio mensal do segurado, em razão da idade e das respectivas faixas. Porém, sem fixação dos respectivos percentuais. Na verdade, o contrato firmado entre as partes estabelece o reajuste através de cálculo que envolve unidade de serviço S, sendo de razoável pressupor que o consumidor, no momento da contratação, tenha plena consciência da evolução dos preços dos prêmios a que se comprometer a adimplir, de forma que não há a devida informação nesse aspecto. Então, a violação aos deveres de informação, de vedação à onerosidade excessiva e obtenção de vantagem em razão de ignorância do consumidor, que deve orientar toda a relação consumerista, não resta outra saída, além de declarar a abusividade da contestada cláusula de reajuste. E, nesse momento, nesse contexto, aliás, a jurisprudência do nosso tribunal é clara, nesse diapasão aí, de forma que há uma omissão no contrato, que não foi suprida, o consumidor não foi bem informado, e, em razão disso, fica, na hipótese dos autos, os reajustes anuais aprovados pela ANS serão computados no prêmio no mês do seu aniversário, como acertadamente determinou o magistrado condutor do feito. E, por corolário lógico, fica mantida a condenação nos danos materiais, determinando que a operadora do plano de saúde devolva de forma simples as diferenças apuradas em sede de cumprimento de sentença entre o que a parte autora efetivamente pagou a título de plano de saúde, devendo a quantia ser atualizada monetariamente a partir do desembolso de cada mensalidade, com incidência de juros de mora de 1%. Então, com tais considerações e com base no decidido pelo juiz,
voto apenas para dar parcial provimento ao recurso no sentido de reconhecer a prescrição trienal para revisão dos reajustes e devolução dos valores eventualmente pagos a mais, tomando por base o ajuizamento da ação, mantendo-se no mais a sentença nos termos que foi lançada. É como eu voto, senhor presidente. Agradecendo o voto do eminente relator. Valdo Alberto, Vossa Excelência ouviu a sustentação oral e o voto do relator e registrou já um voto acompanhando a relatoria. É isso Eu mesmo? estou acompanhando, desembargador Cândido. Agora, em deferência aos argumentos trazidos pelo eminente advogado, eu vejo no voto de Sua Excelência um texto aqui importante. Aspa, recurso especial 1.361.182 do Rio Grande do Sul e 1.360.969 do Rio Grande do Sul, que esses recursos firmaram a seguinte tese, aspa, na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde. A pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nela prevista prescreve em 20 anos, artigo 177 do Código Civil de 16, ou em 3 anos, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código de 2002, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil de 22. Mais adiante, Sua Excelência traz que a sessão do STJ decidiu, no recurso especial de número 1.568.224 do Rio de Janeiro, tema 952, sobre a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, aspa, o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, com dado da mudança de faixa etária do beneficiário, é válido desde que, primeiro, haja previsão contratual, segundo, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e, terceiro, não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatoriamente que, concretamente, sem base autorial, idônea, onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso. A Lei 9.656 de 98 estabelece, aspas, deve seguir o que consta do contrato, respeitado quanto à abusividade dos percentuais de aumento de norma na legislação consumerista e quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da súmula normativa de número 3, 2001 da ANS. Com essas considerações, eu também estou acompanhando Sua Excelência, o relator, um voto, inclusive, que merece elogio, bem concentrado com jurisprudência e teoria, dá provimento parcial ao apelo apenas para reconhecer a prescrição trienal para a revisão dos reajustes e devolução dos valores eventuais pagos a mais, tomando com base o ajuizamento da ação, mantendo a sentença nos demais termos, prepara o recursal satisfeito, IDI 1169-3254 e IDI 1169-3255, é como voto, eminente desembargador Cândido, desculpando o que eu trouxe no meu voto para ardar mais a sessão. Agradecendo ao eminente desembargador Alberto, eu também acompanho, já registrei o meu voto no sistema e, nessas circunstâncias, peço licença para proclamar o resultado. A unanimidade de voto foi dado parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Eminente desembargador, não temos pedido de preferência de sustentação oral, permanecem alguns feitos na pauta eletrônica. Eu vejo que, desembargador Rui, nós temos apenas 2 feitos em condições de julgamento, de número 12 e 15 da pauta eletrônica. Peço, então, ao eminente desembargador Rui Trezena que, identificando o processo, 12 e 15, faça a proclamação do resultado, vejo que os votos já foram lançados do sistema, acompanhando o eminente relator.
Desembargador, Não, Cândido presidente. Saraiva, pode anunciar os meus, por favor, viu? Quando Vossa Excelência chegar nos meus, pode anunciar que eu já votei no adversário. Tem 13, 14, 15, 13, 13 e 14. As divergências que eu estou vendo aqui, o 16, o 17, o 18, nessa situação, 21, 22. Então, ele será para a Câmara expandida. Não vamos deixar, porque como nós tomamos aquela posição que os advogados farão do Desembargador Rui a sustentação oral por ocasião da expandida. Agradeço a Vossa Excelência a observação que fiz. Os demais, pode Vossa Excelência, eu peço, venha a Vossa Excelência para que Vossa Excelência pode anunciar o resultado. Muito obrigado, desembargador Cândido. Pois não, desembargador Rui, Vossa Excelência tem a palavra. O processo 12 da pauta é o agravo de instrumento 23862, diz 49, 2022, em que são partes Josemere Miranda Bígio e Marcelo Alessandro Bígio. Unanimemente negou-se provimento ao recurso. O seguinte processo da minha relatoria é o 15 da pauta, é o processo 932, dígito 57, 2021, que são partes Elker Mirtes dos Santos. Rui, peço licença, eu cometi um Esse não, Vossa processo 15 Excelência, não já pode foi ser julgado. julgado diante do meu impedimento. Isso. Não sei se ele foi julgado no início da sessão. É, verdade. Foi? Então, Já foi, com o desembargador Huberto. peço a taquigrafia para excluir a proclamação e concluímos os feitos com a relatoria do eminente desembargador Rui Trezena. Permanecem apenas os feitos e relatoria do eminente desembargador Alberto Virgínio. Peço licença, desembargador Alberto, cumprindo o que Vossa Excelência solicitou, e faço o registro de que os feitos de número, eu peço que a Secretaria observe para ver se há alguma inconsistência. Os feitos de número 13, 14, 16, 17 e 18 da pauta eletrônica deverão ser julgados em Câmara expandida diante da divergência registrada pelo eminente desembargador Rui Trezena, não é isso? São esses feitos. Então, eu peço que a Secretaria adote as providências cabíveis para a inclusão desses feitos que foram agora nominados em julgamento em Câmara expandida. Dentro dessas circunstâncias, me parece que remanescem apenas alguns feitos de natureza do desembargador Alberto Virgínio, inicialmente o de número 3 da pauta. Doutora Ana quer falar, presidente. Pois não, doutora Ana? 21 e o 22 também tem divergência. Desculpe, 21 e 22. Entre os feitos com divergência, inclua-se também os feitos de número 21 e 22 da pauta eletrônica. Todos esses feitos têm relator na pessoa do eminente desembargador Alberto Virgínio. Diante da divergência consignada, eles deverão ser apreciados, julgados em Câmara expandida. O feito seguinte é o de número 3 da pauta eletrônica. Eu verifico que há também uma divergência no feito número 3 e deverá, trata-se da apelação de número 16895-43, sendo parte Simval Garcia Henriques e Bradesco Financiamento e outros. Esse feito tem relator na pessoa do eminente desembargador Alberto Virgínio e o desembargador Rui Trezena lançou um voto divergente, de modo que também... É o 3 da pauta eletrônica, presidente? Isso. Eu não voto, eu estou impedido. Eu coloquei aqui um impedimento. Não voto, eu estou impedido. Muito bem, então... A sentença do primeiro grau foi minha. Muito bem, então peço que a Secretaria faça as anotações pertinentes, solicitando ao SEJU a indicação de um embargador substituto do desembargador Rui Trezena. Na sequência, chamo o feito número 4 da pauta eletrônica. Esse feito é a apelação de número 3252736, sendo parte Maria Catrine Gomes de Lima e Rafaela de Cássia Batista da Silva. Feito de relatoria do eminente desembargador Alberto Virgínio. E qual é o número, presidente? 4 da pauta eletrônica. O 4. Os votos foram registrados, todos acompanhando o relator, como ele solicitou. Então, o feito está pregoado
proclama o resultado. A unanimidade de votos foi negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, desembargador Roberto Virgínio. Chamo na sequência o feito número 5 da pauta eletrônica, apelação 70757, dígito 89, sendo parte Vivian Martins Mendes de Souza e o IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Também os votos foram registrados no sistema, todos acompanhando o relator, e proclamo o resultado. A unanimidade de votos foi negado provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, desembargador Roberto Virgínio. Segue-se em seguida o feito número 8 da pauta eletrônica, apelação 39156, dígito 94, sendo os partes Gisélia Vitória Lima e outros, e Interligue Telecomunicações Limitada. Todos os votos considerados. Nesse caso, presidente, nesse caso aí, eu só estou, na verdade, fazendo um destaque. Eu acompanho, mas só estou destacando o feito na forma do voto, de voto vogal, a inclusão dos consectários legais na condenação aí. Negou-se provimento, o resultado do... Feito 8 da pauta, que eu não vejo esse acréscimo de Vossa Excelência aqui, consta apenas que o julgamento foi por unanimidade, dando provimento ao recurso do autor e negando provimento ao recurso do réu. Vossa Excelência deseja fazer algum acréscimo, não é? É os consectários legais, né, da condenação, que eu não vi no julgado, no acórdão. Era só para acrescentar isso. Para eventual embargo, declaração. O acréscimo de Vossa Excelência é o eminente desembargador relator, desembargador Alberto. Veja É aí. o oitavo? O oitavo. O oitavo. Porque eu acredito que esses consectários, guardou, que eu digo o seguinte: nego provimento ao recurso da empresa, ré, e dou provimento ao recurso da parte autora para condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais nos termos acima, reservando os ônus sucumbenciais integralmente para a ré, fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação. Não está embutido aí, não? O que o senhor quer? Não, é dos danos morais, né? Deixa-me ver aqui onde é que fala. É porque fala assim, fixa o dano em R$2.000, entendendo como justo, tal, mas não fala dos juros, né? da correção, etc. Mas é um detalhe pequeno. A sentença não fala, eu não estou mantendo, fixando, entendeu? Devendo ser mantido os termos fixados na sentença. A sentença trata disso. Deixa eu ver. Se a sentença, eu acho que a sentença não fixou. Dê uma olhada aí. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Só me ver aqui, porque eu anotei faz tempo e... Deixa eu ver aqui na sentença. Na realidade, o eminente relator está dando provimento ao recurso para condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais, revertendo os ônus sucumbenciais. A fixação é do relator, exatamente. Então, vamos acrescentar. Eu concordo. O eminente desembargador Rui pretende, então, a inclusão de juros moratórios. Pronto. Correção monetária a partir da citação e correção monetária pela tabela do incógnito, não é isso? A partir desse julgamento. O desembargador Alberto, Vossa Excelência, concorda? Concordo. Então, nessa hipótese, eu peço que a Secretaria faça encaminhar o feito ao gabinete do eminente relator para a inclusão dos acréscimos sugeridos pelo eminente desembargador Rui Trezena. A Secretaria, por favor, em razão de já ter lançado o acordo, devolva para mim, para eu incluir isso no acordo, para não vir barco, por favor, doutor Ana. Eu acabei de consignar essa solicitação à Secretaria, desembargador Alberto, no sentido de encaminhar ao gabinete de Vossa Excelência. Obrigado. Então, o último feito em condições de julgamento nesta assentada é o de número 11 da pauta eletrônica. Trata-se do... o feito número 11 tem relator, o eminente desembargador Adalberto Melo, ficou adiado. Então, me parece que concluímos o julgamento de todos os feitos
ambas as pautas em condição de julgamento. Não é isso, doutora Ana? Permanece algum feito em condição de julgamento? Não, presidente, todos julgados. Muito bem, então está franqueada a palavra. Se alguém deseja algum registro. Nós terminamos a sessão às 15h34. Ei, doutora Ana, desculpe, Radocando. Quantos processos nós julgamos? Física e eletrônica. Um momento, desembargador Alberto. Desculpa, desembargador. É bom a gente anotar, porque estão anotando tudo na ata, né? É verdade. Que bom. Bardocando, eu vou procurar aqui uma pessoa agora para ver se me ajuda nessa mancha preta. Guardou, Alberto, eu pediria licença a Vossa Excelência para nós já encerramos a sessão e comunicar, informar a todos que o esbaldor Alberto Virgínio é avô mais uma vez. Ele está de parabéns, está de festa, porque acabou de nascer Vitória, filha do filho Oh, Zé que Alberto, beleza. que é uma Vovô, pessoa muito parabéns. simpática, e ele está cumprindo obrigações avoengas agora, com muita alegria. E Muito obrigado. E outra coisa, chinesa, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns, Manu. Eita, Lúcia deve estar alegre. É a Vitória, Virgínio. Vitória, Virgínio. Não, doutora, depois a senhora diz. Doutora Ana totalizou. Ela está ali no computador. Porque eu não estou com nada impresso, aí eu estou vendo aqui rapidinho, só um momento. Na próxima, doutora Ana já traz pronto isso. Tivemos um dia atípico, porque com essa chuva muito forte, a doutora Ana está fazendo a sessão de casa e não tem todos os recursos que dispõe normalmente no gabinete. No tribunal, Bardocano? Eu estou no tribunal. Como chegou aí, meu Deus? Com a... Consegui vir sem problema, porque eu vim em torno de 11 horas. Eu esperei, vou passar o trânsito. A água já tinha baixado um pouco. Não tinha mais água, não tinha chuva, não tinha trânsito. De modo que está tudo sob controle aqui no meu gabinete. Muito bem. Mas Nossa foi muita próxima chuva. sessão, ela é presencial, não é isso? É, me parece que sim. Presencial. No térreo, na sala do térreo. Na sala do dia 31. Foram julgados 37, desembargador Alberto. Físico e eletrônico. 37. Muito obrigado. Deus lhe pague. Um abraço a todos. Bom final de semana. Boa tarde a todos. Deus Então, são abençoe. 15 horas e 35 minutos. E está encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Tchau, Nelma. Boa tarde. Tchau.